Nesse vídeo a gente vai fazer uma junção de todas as técnicas que a gente aprendeu nas outras aulas para montar um banner. O banner, ele tem a margem que a gente precisa respeitar. Essa parte em azul é a área morta do banner, quando ele tem formulário. Como é que a gente sabe se tem formulário? No briefing, sempre deve ter o site para onde vão essas artes. E aí a gente entra nesse site para ver se os banners têm ou não o formulário aqui do lado. Geralmente tem, então a gente usa essa margem. Caso não tenha, a gente usa a margem de qualquer forma, mas vai ser essa aqui do canto, mais uma exatamente igual no outro canto. E aí a gente centraliza a informação. Como a maioria tem, eu vou utilizar assim. A gente aprendeu a tirar fundo de carro, a organizar um background, como diagramar um texto. Então a gente vai utilizar todas essas técnicas aqui para montar um banner. A gente pode usar toda essa área aqui, mas a área útil é onde está a parte branca, que é onde tem que estar toda a informação. Como o formulário geralmente fica aqui, a gente pode construir o fundo. Inclusive é bom construir o fundo, no modo geral, que vá até aqui para ele ter uma continuidade nas bordas e a gente conseguir ver a continuidade do banner. Nesse caso, eu construí um background que não continua, mas é porque ele tem essa margem específica. Ele poderia, se eu quisesse, continuar até aqui essa parte e até aqui, mas a área útil dele é essa, entre essas duas linhas. Aqui eu já fiz a edição de imagem, que nem a gente trabalhou antes. Deixei essa borda, esse card que a gente vai construir é de uma arte da Chevrolet. Então eu já utilizei a cor da Chevrolet, que é esse amarelo queimado. A fonte da Chevrolet é Lewis. No nosso vídeo de diagramação, a gente aprendeu a fazer exatamente a chamada que a gente vai usar nesse card. E aí eu selecionei tudo, eu guardei em grupos. O background está guardado aqui. E aí aqui tá, por exemplo, o texto complementar que a gente criou, tá aqui. E o texto legal também tá selecionado aqui no cantinho, consulta de condições. E a chamada. O que a gente pode prestar atenção aqui tem a margem, mas a gente não colou a informação na margem. Por quê? Onde tem essa margem aqui, esse risco, é exatamente onde corta, ou bem próximo de onde corta no site. Então, se a gente colar a informação, não vai ter um respiro. Tem que ter pelo menos um espaço, assim, para quando o banner for recortado, para aparecer no site, não ficar a frase grudada no canto. Ter o respiro e a gente conseguir ler de uma forma clara e agradável. A gente montou essa chamada junto, no vídeo de diagramação de texto. Aqui é a chamada e aqui é o texto complementar. E aqui é o texto legal. Texto legal sempre pequenininho no andar de baixo. O logo, esse aqui não é o logo, né? Esse aqui é o selo, que vão em várias artes, né? Esse ano mudou, então a gente tem que ficar sempre atento para usar o mais atual, que é com a frase nova. E aqui tá o carro. O carro foi aquilo que a gente fez já na nossa primeira aula, que a gente tirou o fundo do carro, tiramos o fundo aqui da janela para a gente conseguir ver também. O que a gente deve cuidar na construção do banner, né? Aqui, o carro ele tá ambientado, a chamada tá clara, também o texto complementar tá, tem o texto legal, a gente adicionou o logo, teve todas as margens respeitadas, as cores e a fonte da marca estão bem certinhas também. E aí, o que a gente faz? A gente tem que organizar a informação para que tudo seja visível e claro e dentro das margens, aqui. Sempre com as fontes certas, as cores certas, respeitando a identidade visual da marca. Quando a gente faz, existem outros formatos que a gente tem que adaptar, geralmente. Sempre o banner vem acompanhado do mobile, quase sempre. E o mobile a gente precisa adaptar de uma forma que seja condizente e que respeite
tudo que a gente já organizou. Essa borda que eu criei não precisa ter em toda a arte, mas eu segui o conceito que eu criei aqui de colocar a parte em branco e criar uma borda. Então aqui eu continuei seguindo, respeitando a mesma identidade visual que eu criei para o outro banner. Sempre respeitando aqui a margem, não colando a informação aqui. O carro também está ambientado, respeitando as sombras, tudo certinho. Esses dois, como geralmente eles ficam na página inicial, eles não vão com a logo. Sempre tem que observar no briefing se pede para ir a logo ou não. Geralmente nesses dois não, mas nesses dois outros formatos, né, que é o Story e o Lead, vão, porque eles são para redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, né, essas redes. E aí não é direto com a página do cliente, né? Então é importante que esses formatos aqui sempre tenham a logo. É importante lembrar que a logo do cliente a gente não pode mudar a cor, né? A não ser que, por exemplo, essa parte aqui da RR tem como mudar a cor. Preto e branco são cores que geralmente podem alterar a logo, e se eles estiverem disponíveis em outras cores também a gente pode. Só, por exemplo, tem o logo da Chevrolet, esse logo não pode mudar de cor. Consulte condições, sempre as mesmas informações em todos. A gente precisa respeitar os stories, ele tem uma área que a gente corta que é um pouco maior. A gente deixa uma margem assim para poder centralizar um pouco mais a informação. Essa aqui é mais ou menos uma média para conseguir centralizar a informação direitinho. E o lead é basicamente a mesma coisa que o mobile, só que com outra medida e usando a logo, né? Mas é bem semelhante, assim, é a mesma formatação, diagramação, a gente só precisa colocar a logo e seguindo a identidade visual. São esses aqui os formatos. E é isso. Obrigada!